compartilhar com você, como o próprio pastor Gentil já falou um pouco aqui nessa noite, esse tempo que a gente está vivendo, em que a nossa ênfase tem sido o servir segundo o coração de Jesus Cristo. Servir é o nosso jeito de viver, e especialmente a gente enxergar a importância, a preciosidade do servir na dinâmica do corpo de Cristo. Tem que começar pelo dever de casa, pelo doméstico, né? Dar bom exemplo, cuidando, servindo uns aos outros, e assim o mundo veja o amor do Senhor transbordando no nosso coração. Exatamente hoje eu tenho uma palavra que ela vai se estender, ela é longa, e eu estou preparado para pregar essa palavra por 3 domingos, começando hoje e pelos próximos 2 domingos. E eu quero ler com você um trecho do livro de Números, capítulo 13, falando exatamente sobre o ser um corpo de Cristo. E começar, como eu falei hoje, a gente observar neste texto do Antigo Testamento, no povo de Israel, no testemunho da experiência com Deus no meio do povo de Israel, o que Deus tem a falar para nós sobre a importância de a gente viver e ser verdadeiramente um corpo. Como o pastor falou, quando a gente está participando da ceia, comendo do pão e bebendo do cálice, algo de grande importância para que o aspecto espiritual completo deste momento, ele se cumpra, ele se realize nas nossas vidas e no nosso meio. Como diz 1 Coríntios capítulo 11, é a gente discernir o corpo do Senhor. Se a pessoa participa da ceia e não tem discernimento, compreensão clara e profunda sobre o corpo do Senhor, isso daqui não passa de um ritual religioso. Ele perde o seu sentido espiritual. Eu já falei algumas vezes aqui que um pastor muito querido, que inclusive eu considero como tio, e ele fez o nosso casamento, o meu casamento da Simone, o pastor Roberto Pimentel, ele costumava, quando conduzia a ceia, a celebração da ceia, ele sempre falava que para ele, na convicção dele, na palavra de Deus, a ceia, ela tem não 2, mas 3 elementos. E aí ele sempre falava, a ceia precisa ter pão, vinho e irmãos. Irmãos que têm essa dimensão do que é sermos um conjunto, um grupo, mas ao mesmo tempo nós sermos um. Porque mesmo sendo tantos e tão diversos, tão diferentes, mas o Espírito que nos conecta com Deus e nos conecta uns com os outros é absolutamente o mesmo, em nome do mesmo Senhor Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, o que eu quero falar hoje, a gente começar, eu quero me aprofundar um pouco no sentido espiritual do que essa passagem conta para nós, e portanto eu gostaria de falar sobre o poder da unidade. Em Números capítulo 13, e eu vou ler do verso 1 até o 24, como estava mostrando ali, né? Eu vou ler do verso 1 até o 24, aí a gente vai parar, aí na semana que vem a gente dá continuidade, e a gente vai continuar a cada semana falando baseado em Números capítulo 13, e depois nós vamos virar para o 14, sobre o ser um corpo. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus? O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan,
Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofzi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, à entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Amém, queridos? Deixa eu então trazer um pouco sobre o pano de fundo dessa história, o entorno do que está acontecendo aqui. Nós temos aqui, queridos, eu não sei se você já ouviu essa história ou não, se essa história é familiar a você ou não, algo que vem mais ou menos na sequência daquela história de quando Deus liberta o povo de Israel, que era escravo na terra do Egito, muito oprimido por aquele povo pagão, cruel, que era o povo egípcio. E aí, então, Deus liberta eles através da liderança de Moisés e de Arão, o seu irmão, que se tornou sacerdote de Deus. Com essa libertação, eles tiveram uma experiência poderosa ao verem os milagres de Deus acontecendo na terra do Egito. E ali eles deram um passo espiritual, simbólico, que foi a realização da Páscoa, que foi a primeira Páscoa, celebrando a libertação de Deus para eles, para começarem uma nova vida. E aí então Moisés vai conduzindo esse povo que foge do Egito, e eles então experimentam um milagre nesta fuga, que é quando eles, saindo do Egito, o faraó que tinha liberado eles, depois ele se arrepende e fala: não, eu vou destruir esse povo. Pela crueldade que ele já tinha no coração dele, já tinha demonstrado isso. E aí então o povo está ali preso, atrás deles tem um exército com o faraó vindo atrás, e perseguindo eles, e na frente deles eles estavam numa barreira de água natural, uma barreira natural de água, que era um braço do Mar Vermelho. E aí então Deus dá uma orientação a Moisés, Moisés estende o cajado, e o mar se abre milagrosamente pelo poder de Deus, e aqueles aproximadamente 600 mil familiares do povo, em geral familiares, né? A maioria, familiares do povo de Israel, atravessam o Mar Vermelho a pés enxutos, e logo depois que eles atravessam, o mar se fecha. A palavra de Deus diz que este foi o momento em que o povo de Israel saiu da velha vida de escravos no Egito, no pecado no Egito, e foram batizados para viverem uma nova vida. A abertura do Mar Vermelho e o fechamento do Mar Vermelho foi o batismo do povo de Israel para iniciarem uma nova vida. É por isso que, como foi falado, e é uma grande verdade,
querido, eu quero abrir um parêntese nessa palavra e falar isso ao seu coração. O batismo nas águas não é um ritual religioso sem sentido. Não basta, a palavra de Deus nos ensina isso, que não basta você afirmar com a sua boca que você crê em Jesus Cristo. É preciso que você, de maneira concreta, cele a sua aliança com Jesus Cristo, ao dar um passo de fé e descer as águas do batismo. Isso sempre aconteceu no meio do povo de Deus, desde antes de Cristo, e continua sendo assim até hoje, até que o Senhor volte. E aí então, o que acontece com o povo de Israel, fechando esse parêntese e continuando, foi então eles começarem uma nova vida. Mas não foi uma nova vida fácil, porque eles passaram a viver como peregrinos, como nômades, no meio do deserto da Arábia. Mas esse período, que foi aproximadamente de 2 anos, foi um período muito didático, muito produtivo. Porque nesses primeiros 2 anos de vida peregrina, de vida nômade no deserto, ali Deus se manifestou ao povo através de Moisés e deu a Moisés todas as leis e os mandamentos de Deus que ele deveria instruir o povo. E aquelas leis e mandamentos que hoje a gente conhece pelos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que inclusive é o que a gente está lendo aqui. Essa foi a primeira experiência. Depois, junto com isso, Deus também, através de Moisés, orienta o povo: olha, preparem a adoração. A experiência de adoração de vocês na minha presença não vai ser comum, como se conhece por aí, vai ser muito especial. Então, Deus organiza toda uma tribo, no meio das 12 tribos, ele separa uma, que é a tribo de Levi, para ser o pessoal que ministraria a adoração. Outro parêntese aqui, quando se fala sobre os levitas relacionados à adoração, é muito, mas muito, muito mais do que música, tá bem? Os levitas eram os adoradores também por meio da música, era comum isso, mas eles faziam muito mais coisas do que simplesmente serem tocadores de música, tá? Eles cuidavam dos sacrifícios, eles cuidavam do ensino, eles cuidavam da organização da adoração, monta, desmonta todo o aparato da adoração, etc., né? Da sucessão do ministério. E aí, junto com isso, monta toda a estrutura do tabernáculo, que era um templo móvel, um templo portátil, junto com o altar e tudo mais que tinha ali, tudo preparado exclusivamente para a adoração ao Senhor. Nestes 2 anos é isso que eles fazem. E lembrei de mais um detalhe, que foi organizar as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, tirando a de Levi, né, que é a 13ª, que era a 13ª, pelos seus exércitos, para que fossem muito bem organizadas, tanto quando montassem acampamento, que as 12 tribos montavam um acampamento como se fosse uma cruz, 3 tribos para cá, 3 tribos para cá, 3 tribos para cá, 3 tribos para cá, e o tabernáculo com a tribo de Levi ficava no meio, e assim como também a preparação dos exércitos quando houvesse a necessidade de defender o povo. E aí então, queridos, passam-se esses 2 anos, e aonde que eles estão? Eles estão na boca do deserto de Parã. O que é isso? Aquilo ali era a fronteira para entrar em Canaã, que é o que a gente conhece razoavelmente hoje como o território de Israel. Não exatamente, mas é mais ou menos aquilo. É como se eles estivessem na boca da terra prometida, na fronteira para entrar na terra prometida. Quando eles estão, então, na entrada da terra prometida, ali na beira, tudo pronto, o povo já estava organizado, estruturado para viver a nova vida que Deus tinha preparado para eles. Então, Deus toma uma iniciativa dentro desse texto que a gente leu. Ele chega então para Moisés e fala para Moisés, dá uma direção ao povo de formar uma equipe pequena, uma célula, para avaliar, vistoriar e fazer uma avaliação da terra.
Em algumas versões de tradução da Bíblia, eles usam a palavra espias, né? Só para eles irem, avaliarem a terra e verem se ela é boa, se ela é habitável, enfim. Avaliar as expectativas deles. Afinal, queridos, a gente precisa entender o seguinte: Deus nunca faz nada sem intenção, sem intencionalidade, sem propósito. E é claro que Deus fez isso, não porque Ele estava querendo saber a opinião. E aí, será que eu preparei uma boa terra para vocês? Vocês gostam e tal? Deus sabia, tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Agora, o que Deus queria saber era sobre o coração deles. Se, ao avaliarem a terra, aquilo ia gerar que tipo de expectativas nos corações deles? Expectativas de coisa boa, eles iam ficar animados, ou expectativas ruins, eles iam desanimar. Quando Deus então dá essa orientação que a gente vê nesse texto aqui, Ele está testando o coração deles, para ver se, ao entrar na terra, ver o que Deus tinha preparado para eles, se aquilo ia gerar fé e esperança nos corações deles, ou se ia gerar incredulidade e desânimo nos corações deles. Ok, queridos. E expliquei então todo o pano de fundo em torno dessa história, do que a gente viu acontecer aqui, para pontuar algumas coisas importantes que a gente consegue enxergar nessa história. Essa história, ela tem vários números e várias figuras que são muito significativas para a nossa fé. E quando a gente fala sobre unidade e ser um corpo, a gente precisa observar o sentido disso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente lê a Bíblia, existem algumas passagens, algumas histórias, que elas são tão simples, tão comuns, que às vezes a gente lê ou medita em algumas delas e passa batido em alguns detalhes, como se fosse uma coisa aleatória, como se Deus tivesse deixado aquelas informações ali, o Espírito Santo tivesse orientado para deixar aquelas informações ali, só para encher linguiça, né? Na minha família era assim que a gente falava, né? Quando queria fazer uma coisa que não tinha valor nenhum, está enchendo linguiça, né? Como se Deus só quisesse encher linguiça para a Bíblia dele ficar grande, gordinha, cheia. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não existe uma vírgula na Bíblia que não tenha propósito, que não tenha sentido. Não tem um número na Bíblia que não tenha um sentido, uma lição, uma intencionalidade. A diferença é que às vezes, por exemplo, quando em discipulado, nos discipulados eu oriento os meus irmãos discípulos, quando vão ler a Bíblia. Se você quer ter um conhecimento abrangente da Bíblia, um conhecimento geralzão da Bíblia, então quando você vai fazer as suas devocionais, leia grandes textos. Quando eu digo grandes textos, leia capítulos inteiros. 2, 3, 4 capítulos de uma vez. Pega a Bíblia de ponta a ponta. Se você, por exemplo, ler 4 capítulos da Bíblia por dia, em aproximadamente 10 meses você terá lido a Bíblia toda, né? Vai dar a você uma grande noção geral da mensagem da Bíblia. Agora, é claro, 4 capítulos da Bíblia ou qualquer coisa parecida por dia, dá para a gente um entendimento profundo sobre a mensagem da Bíblia? É claro que não. É claro que não. Então, quando a gente tem um desejo de se aprofundar e deixar o Espírito Santo começar a revelar as verdades eternas a nós, que estão ali num determinado texto, aí a gente vai mais devagar. A gente lê textos menores. A gente lê sobre ele 2, 3, 4 vezes, debaixo de muita oração, conversando com o Espírito Santo. Aquieta um pouco, não vai com muita pressa, pergunta: Espírito Santo, o que você está querendo falar sobre isso aqui? Por que esse número está aqui? Por que essa situação acontece desse jeito? Algumas vezes a gente é direcionado até a lermos algumas literaturas que podem ampliar um pouco mais o nosso entendimento sobre isso. E é muito saudável, além da direção suprema, soberana, fundamental do Espírito Santo, tá? Nunca substitui a leitura de um comentário bíblico, de uma Bíblia comentada com nota de rodapé, de um livro de teologia,
Nunca use isso para substituir a tua oração e a tua conversa direta com o Espírito Santo de Deus. Tá bem? Aquilo é primordial. Depois você pode ir em outros recursos, mas sempre primeiro você, a palavra e o Espírito Santo de Deus em muita oração. Amém, queridos? Amém? Por que eu estou falando isso, gente? Porque prestando atenção nesse texto com mais carinho, mais devagar, a gente começa a observar algumas coisas que têm tudo a ver com a unidade que Deus quer que a gente viva como um corpo em Jesus Cristo. Sabe onde a gente vê isso? Por exemplo, neste texto, o fato de Deus ter decidido intencionalmente até o número de pessoas dessa equipe de espias ou observadores do povo de Israel. Ele falou, eu quero que sejam 12. Eu quero que seja um de cada tribo, que vão formar uma equipe que vai fazer essa avaliação. O número 12, queridos, ele é muito repetido na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. E ele fala muito profundamente. Ele tem um sentido de abrangência muito grande. O significado do número 12 é exatamente de amplitude, de abrangência, mas também de influência. O número 12 normalmente é atribuído a algo amplo, abrangente e que exerce impacto, que exerce influência por onde estiver. E é claro então, eram 12 líderes das tribos de Israel. Portanto, eles tinham um nível de influência, eles tinham um nível de representatividade das suas tribos inteiras diante de Moisés, diante de Deus, e eles também diante de todo o povo. Não eram qualquer pessoas, eram pessoas que tinham um nível de responsabilidade sobre as tribos do Senhor. Responsabilidade como líder, e que todo líder tem esse nível de responsabilidade. Portanto, o número 12, ele muitas vezes ele é associado à liderança. Porque ser líder é ser responsável. Ser líder é ter influência, é exercer influência. Ser líder é ter um nível de postura que venha a abranger a todas as pessoas, a todo o grupo, seja um grupo pequeno ou um grupo grande, de pessoas que Deus colocou debaixo da nossa responsabilidade. E no meio do povo de Deus, queridos, na nossa dinâmica como corpo em Cristo, isso é normal acontecer. O Senhor levanta, tem um capítulo da Bíblia que ele é base bíblica do ministério da nossa igreja, que é Efésios capítulo 4. E ali em Efésios capítulo 4, a palavra de Deus diz isso. E o Senhor escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o objetivo, ou seja, a liderança de responsabilidade sobre toda a congregação, com o objetivo de trabalharem para o aperfeiçoamento dos santos, para a preparação dos irmãos, para que todos os irmãos realizem a obra do ministério do reino de Deus. É responsabilidade, é abrangência, é influência sobre as vidas dessas pessoas. O Senhor ministra ao coração dessas pessoas e aquilo que elas carregam no seu coração, elas vão levar para os outros. Portanto, é claro, se a gente for falar sobre liderança do ponto de vista do reino de Deus, é um grande privilégio, claro que é um grande privilégio ter essa honra de ser chamado pelo Senhor para ter esse nível de influência, de abrangência sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja do Senhor, mas por outro lado é também de uma grande responsabilidade. Há muito a quem for dado, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Natural, junto com todo grande privilégio, vem também uma grande responsabilidade. Aí alguns vão dizer, né? É por isso que eu não quero me envolver demais. Porque se eu me envolver muito, vai vir muita responsabilidade. Quer saber de uma coisa? Eu quero tranquilidade na minha vida. Você pode fazer essa escolha, não tem problema. Só que só se lembre de uma coisa, quem tem os maiores privilégios
ninguém teve a experiência de ver um cajado se levantar e um mar se abrir na sua frente, além de Moisés. Foi ele que teve esse privilégio, ninguém viveu isso no lugar dele. Ninguém teve o privilégio de andar sobre as águas, além de Pedro. Só ele teve esse privilégio. E é esse tipo de coisa que quando pessoas se consagram, para elas exercerem influência, para elas abrangerem, para elas cuidarem sobre as vidas do rebanho do Senhor, é o tipo de privilégio que também vão ter, muitas e muitas vezes. Então, vai acabar realmente se tornando a escolha de cada um, né? A beleza, a maravilha do privilégio ou o peso da responsabilidade, né? E aí, então, queridos, no meio disso, a gente observa um detalhe muito importante. Que depois de selecionar a equipe, da instrução que o Senhor dá a Moisés, e aí tem a lista ali com os 12 líderes das 12 tribos de Israel, aí então ele faz uma coisa no meio desses líderes. Um dos líderes de uma das tribos, que nem era das tribos mais proeminentes, que era Oséias, que era da tribo de Benjamim, uma tribo comunzinha ali no meio do povo de Israel, uma tribo até pequenininha, das menores. Por alguma instrução da parte do Senhor, Moisés chega até Oséias e muda o nome dele. Muda o nome dele de Oséias para Josué. Aí a gente fala, oh, que grande mudança. O que significa Oséias? Oséias significa salvação. Salvação. Agora, o que significa Josué? Josué significa Deus é salvação. Inclusive, curiosamente, o nome Oséias, o nome Josué, o nome Jesus, são alguns nomes que são muito parecidos, na verdade. Para nós, eles são nomes totalmente diferentes. Mas na linguagem antiga, eles são quase o mesmo nome, só que falado de jeito diferente, né? Agora, qual que é a diferença? Ele atribui a salvação. É um nome que é direcionado a buscar, a proclamar salvação. O outro nome, ele é mudado no detalhe. Ele fala de salvação, mas ele fala sobre salvação de Deus. Ou também alguns dizem, Deus é salvação. Como uma forma de dizer, queridos, algo que é um pequeno detalhe, mas é um detalhe importantíssimo e que faz toda a diferença. Talvez você já tenha ouvido em conversas aleatórias alguém falar assim, mas Deus é tudo igual. A salvação, todos os lugares a gente encontra Deus e a salvação. E quando Moisés chega em nome do Senhor para Oséias e fala, a partir de agora não te chamarás mais Oséias, mas vais te chamar Josué, ele estava afirmando que a salvação ela tem uma origem só. Podem existir vários ídolos, vários deuses que sejam adorados aí, mas existe um único Deus que pode salvar. O Pai eterno que fez os céus e a terra e que nos ama com amor eterno e que com fidelidade tem nos atraído ao seu coração. Por que isso é significativo, queridos? Quando a gente está lendo rapidinho, isso parece que é só mais um detalhe nessa história, porque a partir desse momento em que o nome de Oséias está sendo mudado, a missão de Deus para a vida dele também estava sendo mudada. Foi esse o momento em que Oséias tomou conhecimento de que ele seria o próximo líder para conduzir a terra, o povo de Deus, no lugar de Moisés, até a terra prometida. E essa não é uma experiência inédita. Porque já houve outras vezes, quando, por exemplo, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, né? E ele fala, não te chamarás mais Simão, né? Eis que tu és Pedro, como pedra, né? Como a pedra do fundamento da nossa fé, representando que ele seria tanto uma liderança no meio do corpo de Cristo, um líder no meio do corpo de Cristo, como também ele carregaria essa mensagem de que Jesus é o fundamento da nossa fé e da nossa esperança. Semelhante a quando foi mudado também o nome de Saulo para se tornar o que a gente conhece, muitos de nós conhecemos como apóstolo Paulo.
Toda vez que um nome é mudado na Bíblia, e foram outros também, toda vez que um nome é mudado na Bíblia, é ali que está acontecendo também um ajuste no propósito de Deus sobre aquela vida. Que coisa curiosa. A palavra de Deus vai dizer para nós no livro de Apocalipse que para aqueles que perseverarem firmes na fé até o fim, seja até o fim da vida, quando fechar o paletó de madeira, ou seja até o fim quando encontrar-se com Jesus, quando Ele voltar. Aquele que permanecer com a fé firme até o fim, uma das promessas do Senhor Jesus, receberá uma pedrinha branca. E nesta pedrinha você terá um novo nome, que ninguém será capaz de dizer, a não ser aquele que recebe o nome e aquele que deu o nome. Nós teremos também novos nomes, porque nós seremos colocados em nova posição, na presença de Deus, ao lado de Jesus e diante de toda a nova criação do Senhor. Querido, sabe por que a gente caminha junto semana após semana como igreja de Deus, como corpo de Cristo? Porque todos os dias, todas as semanas, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo aperfeiçoados, para a gente viver permanecendo firmes na fé, até a gente se encontrar com Jesus aqui na terra, mas também estamos sendo preparados porque nós governaremos com Cristo sobre toda a nova criação que Deus fará quando essa história terminar. É propósito, e nós somos chamados a fazermos parte desse grande, maravilhoso propósito de Deus também. A missão é uma missão. Agora, tem mais detalhes também a observar. Quando o texto vai dizer que essa equipe de avaliadores, de espias, foi enviada então para a terra, o que eles foram instruídos a observar? A gente precisa prestar atenção nisso também. O texto diz que eles deveriam observar de cima, mas também de baixo. Eles deveriam andar pela terra do sul até o norte. Eles começaram por baixo, do sul, e eles irem para os lugares mais altos, as montanhas, e de lá das montanhas observarem toda a terra, e depois, quando estivessem voltando, eles irem aos lugares mais baixos da terra e ali também avaliarem. E qual é a instrução? É que quando eles estivessem nos lugares mais altos da terra, eles deveriam observar duas coisas. Em primeiro lugar, eles deveriam observar o povo que morava naquela terra. E em segundo lugar, eles deveriam observar a estrutura que estava organizada, a sociedade naquela terra. Se era um povo rural, se eram cidades, se era muito desenvolvido, se havia muito progresso, ou se era algo mais modesto, mais simples, enfim. Quando eles foram e observaram dos altos dos montes os povos da terra, o povo que morava naquela terra, o texto diz que eles constataram que predominantemente naquela terra maravilhosa que Deus tinha prometido, quem morava ali era o povo de uma linhagem étnica, uma raça chamada de Anaquins. Em algumas Bíblias também chamadas de Enaquins, ou os filhos de Anak, a descendência de Anak. Esse povo, gente, era famoso naquela época. Os filisteus, por exemplo, eram descendentes dos Anaquins, e eles tinham uma genética, queridos, assustadora. Eles eram enormes, eles eram fortes, eles eram muito vigorosos, eles eram muito saudáveis. E dessa forma também, os descendentes de Anak, gigantes, eles tinham uma alta preparação para batalhas. Eles eram extremamente hábeis na guerra. Então aquilo já foi uma coisa a observar que impressionou eles. O povo da terra é gigante, são os descendentes de Anak. Eles são divididos basicamente nos pontos principais. Eles têm 3 principais reinos, tinham mais, mas eles tinham 3 principais reinos, que eram os reinos do rei Aimã, de Sesai e de Talmai. E eles eram comandados por meio de fortalezas. Eles não eram um povo simples, rural, que só estava ali criando e plantando no campo. Eles se organizavam, eles viviam em cidades enormes,
com muros gigantescos, preparados para qualquer batalha, com exércitos treinados. Eles tinham uma estrutura de vida muito moderna para a época, mas também muito bem preparados para se defenderem. E aquilo foi um detalhe que eles anotaram. Com estradas, com cidades, as cidades principais eram verdadeiras fortalezas, e aquilo eles anotaram. Até que depois, então, eles já voltando, eles foram então para as partes mais baixas, e ali eles foram observar a qualidade da terra. Se a terra era boa ou se era ruim, se era tudo grama ou pasto, ou se haviam plantas, árvores, vegetação, enfim. E eles viram que a terra era extremamente boa e fértil. Tanto que eles pegaram ali um cacho de uva, que o texto diz que foi necessário cortar o ramo para pegar um cacho de uva, atravessar uma vara nesse cacho e 2 homens precisarem carregar, um em cada ombro, no ombro de cada um, para transportarem um cacho de uva. Gabrielzão, que sonho ter um cacho de uva desse lá naquele apartamentinho, né, cara? Ver aquele pezinho de uva lá, ou na casa da mãe, esticar, e vai crescendo, e vai dando uva, e vai dando uva, e vai dando uva, e começa a chegar para baixo, e encosta no chão, e não para de crescer. Tamanha saúde, tamanho viço, tamanha qualidade daquela terra. E eles ainda, ao passarem pelos vales, eles ainda encontraram árvores grandes, maravilhosas, de figos, de romãs. E queridos, cada uma destas coisas tem um significado muito importante. Quando a gente observa o texto dizendo que aquele território era habitado por cidades extremamente organizadas, extremamente bem defendidas, com pessoas muito bem treinadas para a guerra, significava que aquela terra era muito próspera. Significava que aquela terra era uma terra de prosperidade, era uma terra de crescimento, era uma terra de progresso, era uma terra de vida boa. Agora, tudo depende dos olhos, tudo depende do olhar. Eu preciso me controlar aqui para não dar spoiler, nem cenas dos próximos capítulos, das próximas mensagens, né? Mas o olhar deles poderia ver, que coisa maravilhosa, não vejo a hora de vir morar aqui, ou que coisa terrível, eu não tenho lugar, eu não vou sobreviver aqui. Tamanho o nível de prosperidade naquela terra. Agora, também, queridos, a gente vê que não é sem sentido. Sabia que na mensagem bíblica, uva, figo e romã são frutos que têm um significado espiritual também? A uva, queridos, ela significa riqueza, prosperidade, fartura, abundância da parte do Senhor. Então, tudo aquilo que a gente vê na Bíblia que está relacionado à uva ou ao produto da uva, ele traz esse ar, esse espírito, esse sentido, essa mensagem, essa conotação de riqueza, de fartura, de bênção de Deus trazendo abundância. Agora, eles tiveram cuidado também de encontrarem figos naquela terra. E a figueira, ela é simbolicamente, espiritualmente, ela simboliza espiritualmente a fertilidade, a multiplicação. Enxergue isso de maneira bem abrangente. E que coisa interessante. Quando a gente lê a Bíblia, vai lá para o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, quando Deus cria o homem, a palavra de bênção que Deus dá ao homem é, então, que você cresça, que você se multiplique sobre a terra e encha a terra. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Um povo fértil que se multiplique e que encha a terra, queridos, levando a glória de Deus, levando o reino de Deus a todos os lugares da terra, foi algo que sempre esteve no coração de Deus. Foi algo que sempre esteve no coração de Deus. E junto com isso, eles trouxeram também romãs.
E a romã, o fruto da romã, espiritualmente falando, ele simboliza bênçãos de Deus. A romã, ela traz uma analogia que remete à presença de Deus nas nossas vidas, com a mão do Senhor sobre nós. Todas as ceias que eram realizadas, em que eram colocadas romãs, na antiguidade, quando as pessoas chegavam, quando a pessoa que preparou a ceia tinha colocado romãs ali, elas viam, olha, a intenção de quem preparou essa ceia é que a presença de Deus se manifeste aqui nesse lugar, trazendo bênção sobre este lugar. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Isso lembra diretamente a declaração do Salmo 133, por exemplo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e que vai escorrendo pela gola e por todas as suas vestes. Aí chega no final, no versículo 3, diz: ali, quando os irmãos estão reunidos em união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não foi por acaso que eles trouxeram esses frutos. Eles trouxeram esses frutos, eles estavam andando pela terra. Eles foram para avaliar a terra. E o que eles encontraram? Uva, figo e romã. Fartura, fertilidade e bênção. Queridos, lembram-se que eu falei no começo dessa mensagem que nada que está na Bíblia é por acaso? Quem foi que colocou aquele cacho de uva lá na terra? Quem foi que providenciou aquele pé de figo, aquele pé de romã, que estaria no caminho daqueles avaliadores espias que andariam pela terra? Foi Deus. Aqueles frutos não era lanche para viagem, queridos. Aqueles frutos não era exibição para tirar foto e postar no Instagram da época. Aqueles frutos eram um recadinho de Deus. Já está tudo pronto. A fartura para as vidas de vocês já está pronta. A fertilidade, a multiplicação sobre as vidas de vocês, eu já preparei, eu já liberei. As minhas bênçãos, a minha presença nas vidas de vocês já está tudo pronto. Já está tudo posto. Só venham e se sirvam. E é por isso, queridos, que tem outro detalhe de grande importância neste texto, que o lugar aonde essa equipe de avaliadores espias foi, era uma região de vale. Então eles desceram das montanhas e foram lá para a baixada, para os vales, andar pelos vales, e ali eles encontraram estes frutos da terra. E aí, quando eles passaram por aquela região, eles mesmos deram um nome àquele lugar, e passaram a chamar aquela região de Vale de Escol. Vale de Escol, que significa terra do cacho, ou terra do grupo, do conjunto. Deus estava sinalizando para eles a sua mensagem. Já tinha colocado isso nos corações deles também, ao chamarem aquela região de Vale de Escol. Ele já estava sinalizando que ele esperava ver o seu povo unido, em conjunto, um só coração, uma só intenção, um só propósito, para viverem juntos o cumprimento do seu grande propósito, do propósito de Deus nas vidas deles. A única coisa que era necessária a eles, era eles então estarem unidos como um cacho, como uvas num cacho, formando um cacho inteiro ali, bem grandão, lindo, maravilhoso, cheio de vida. Que o povo estivesse unido como um cacho. Por isso, queridos, que a videira, o cacho de uvas, né, o pé de uva, né, com o seu cacho, ele sempre teve um significado muito grande a respeito da igreja de Jesus e do povo de Deus. Para estarem unidos, desejosos para viver todo o bom propósito do Senhor. Falar uma coisa aqui que de vez em quando eu repito aqui, tá bem? Na mensagem bíblica, queridos, não há propósitos de Deus. Ainda que de vez em quando a gente fala, e eu não estou aqui para julgar ninguém por isso, porque às vezes isso
Sai pelo jeito de falar, pelo modo de dizer. Mas existe apenas um único propósito, o de Deus. Deus não tem um propósito na tua vida, na tua vida, na tua vida, um outro propósito para a tua, outro propósito para a tua, outro propósito para a minha. Ele tem só um propósito, o propósito dele. Ele não vem trazer um propósito para cada um de nós. O propósito das nossas vidas, queridos, é estarmos nele e vivendo o propósito dele. Deus já veio a nós por meio do seu Filho. E ele fez isso para quê? Para nos levar de volta até ele, para a gente viver no propósito dele. Portanto, gente, agora há pouco a gente estava aqui celebrando a ceia do Senhor Jesus, participando juntos em fé, em espírito, do pão e do cálice como irmãos. E quando nós celebramos a ceia, e no caso quando nós tomamos o cálice, que remete na nova aliança ao sangue de Jesus Cristo, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse nos evangelhos: tomem deste cálice, bebam dele. Este cálice é uma nova aliança que é feita no meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Quando a gente está tomando o cálice, a gente está reafirmando o poder do sangue da aliança. Isso está tudo amarrado, queridos. Jesus foi intencional. Ele poderia ter pegado água, ele poderia ter pegado outro tipo de bebida para celebrar a ceia, mas ele quis pegar o vinho, o produto da oliveira, da videira, para nos fazer lembrar do sangue da aliança, que ele derramou esse sangue e desceu. Ao derramar esse sangue, ele desceu até o mundo dos mortos e foi até lá e arrasou as forças do inferno e levou cativo todo o cativeiro, para que ao ressuscitar, ao voltar da morte, ele venha para selar uma nova aliança entre cada um de nós e o Pai que está nos céus. E ao estarmos aliançados com o Pai, nós estamos também aliançados uns com os outros. O propósito de Deus, queridos, ele sempre passa pela unidade do povo em torno do nome de Jesus. Quer viver o propósito de Deus? Queremos viver o propósito de Deus sobre as nossas vidas? A unidade entre nós é dever de casa. O próprio Jesus disse isso no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mas pastor, quer dizer então que se eu estiver lá no meu quarto de joelhos dobrados orando a Deus, Deus não estará presente na minha vida, pastor? Eu tenho que ir no culto para Deus estar presente na minha vida? Eu tenho que ir na célula para Deus estar presente na minha vida? Não, querido, não é disso. O que acontece é que, pela graça de Deus, existem bênçãos, existe um mover do Espírito Santo que Deus separa especialmente para os momentos em que os irmãos estão reunidos. Ele faz coisas maravilhosas quando a gente está na presença de Deus lá, no banco do carro, no banco da praça, no nosso quarto, no quartinho de guerra lá no fundo da casa. Enfim, coisas tremendas, maravilhosas, visitação do Espírito Santo, revelação, concertos, tratamento, etc. Mas existem algumas coisas que ele deixa separado exclusivamente para os momentos em que o povo está reunido em nome dele. É por isso que eu gosto de repetir o que meu pai fala. Esses dias eu estava com os meus pais, e aí às vezes o meu pai, ele sempre falou isso, né? Tem milagres separados para cada culto, e eles não se repetem. O jeito que ele fala, cada culto, o jeito que ele fala é assim, né? Cada culto é um milagre que não se repete. Que não se repete.
E há uma grande verdade nisso, dita pela boca do próprio Jesus. Amém, queridos? E tem um outro detalhe importante. Esse movimento, o texto ainda diz que ele aconteceu numa época do ano muito específica, que é chamada aqui de... O dia em que eles foram visitar a terra, avaliar a terra, foi no período dos dias das primícias. Dias das primícias. Ou seja, os dias das colheitas dos primeiros frutos da terra. Ou seja, os dias da colheita dos melhores frutos da terra. Sabe o que significa o dia das primícias, queridos? Espiritualmente falando, tempo de primícias é tempo de gratidão. Tempo de primícias é tempo de contar as bênçãos. Tempo de primícias é tempo de honrar o Senhor, que tem sustentado as nossas vidas com a sua bondosa mão. Tempo de primícia é tempo de pegar aquela parte mais especial e consagrar de volta ao Senhor, honrando a Ele, para que aquilo seja revertido em glória e louvor ao nome dEle, reconhecendo, Senhor, essa bênção veio das Tuas mãos, eu estou consagrando isso de volta ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor que tem cuidado de mim. Isso daqui, queridos, tem muito a ver com a prática cristã na igreja do Senhor Jesus, de dizimar, também quando nós devolvemos os nossos dízimos, esse sentido espiritual. As pessoas que colhem os seus primeiros frutos e consagram de volta ao Senhor, honrando a Ele, estão expressando, Senhor, a minha confiança de subsistência na vida está em Ti. Eu confio no Senhor. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que prospera, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha portas. É o Senhor que quando eu estou descansando, o Senhor está lá abençoando tudo que eu plantei, para que no dia seguinte eu possa colher, ou no tempo certo eu possa colher. Confiança. Dias das primícias é tempo de reafirmar também a confiança no Senhor. Então, essa intencionalidade de Deus, através de cada um desses detalhes, Deus estava falando, gente, olha eu dizendo aqui para vocês, seja através dos povos dessa terra, seja através dos frutos dessa terra, seja através da estrutura, da organização dessa terra, seja através até da data que eu separei para vocês irem lá conhecerem essa terra, eu estou chamando vocês, eu estou atraindo vocês, só confiem. Unam-se e confiem em mim. É a mensagem que o Senhor está deixando ao seu povo. Tudo isso começou em Deus. Tudo isso seria sustentado por Deus. E tudo isso seria concluído em Deus. Era o trabalhar de Deus nas vidas daquele povo. Assim como até hoje, queridos, essa mensagem que fica para nós na palavra de Deus, ela é Deus dizendo que Ele tem toda a intenção de trabalhar nas nossas vidas. Mas isso passa por nós termos um único coração. Um único coração. É o que a palavra de Deus vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 3. Há um só Senhor e um só batismo. Uma só fé, uma só esperança. Um só Deus e Pai de todos. Um só Espírito. Um só Deus e Pai de todos, que é por todos e por meio de todos e em todos. Depositar a fé, depositar a confiança, nos unirmos em consagração. A gente simplesmente, o que Deus chama é simplesmente para a gente depositar a nossa confiança nele e fluir. Ele não nos chama para realizar, Ele nos chama para fluir. Ele quer fazer através de nós. É por isso que eu creio de verdade na palavra de Deus e falo isso com frequência, que o terreno mais fértil para a ação do Espírito Santo no nosso meio é no terreno da unidade. É no terreno da unidade.
Falar uma coisa para vocês, queridos, no mundo aqui fora, em que nós vivemos, unidade, aliás, até além disso, unanimidade, ter uma somente, um só coração, é burrice, é algo que é criticado. Agora, no meio do povo de Deus, queridos, haver um só coração e uma só mente é glória. É glória. É terreno fértil. Quando o Espírito Santo vê pela terra pessoas unidas em torno do nome de Jesus, consagrando-se para viver o propósito de Deus, o Espírito Santo, eu vejo o Espírito Santo animadaço para manifestar o seu poder, a sua graça, a sua glória sobre essas vidas. Por isso, queridos, que para ser o corpo de Cristo, o corpo que manifesta Cristo na terra, a gente precisa viver unido na fé, e estar no lugar onde Deus quer que o seu corpo esteja. Isso começa nos líderes, isso começa com aqueles mais maduros na fé, mas é algo que vai testificando de coração em coração, até o último irmão mais recente, último no sentido de brevidade somente, não de importância, de valor, porque diante do Senhor, aos olhos do Senhor, nós temos o mesmo valor, somos todos iguais, é comum o amor do Senhor por nós. Mas aquela pessoa mais recente no meio do grupo, essa graça, essa unidade de propósito, ela vai se confirmando de coração em coração, unidos na identidade de quem nós somos. Sabemos quem nós somos, a gente precisa saber o que nós somos. Querido, querida, nós precisamos saber o que é ser um cristão. A gente precisa ter uma consciência clara sobre o que há de comum e o que há de diferente nesta terra em ser um cristão, um discípulo de Jesus Cristo. E a gente ter clareza sobre isso, e a gente ser resolvido sobre isso no nosso viver, e a gente não se envergonhar do Evangelho do Senhor Jesus. Mas também, queridos, a gente ter clareza e unidade sobre qual é a missão da igreja. Eu já estou encerrando essa palavra e eu vou dizer para vocês que ao longo da minha vida, eu já sentei para conversar com pessoas que já chegaram para mim, às vezes perguntando assim: para que você acha que serve a igreja do Senhor Jesus? E eu já ouvi diversos comentários nesse sentido. Pessoas, por exemplo, chegarem para mim e dizerem: a igreja é como um clube. Mas é um clube que a diferença é que é um clube que a gente ora e lê a Bíblia. Mas é a mesma coisa, a gente se reúne e a gente faz algumas coisas para manter o pessoal unido e animado. Outros já disseram que a igreja é como uma ONG, que ela é uma organização de Deus para fazer o bem às pessoas pela terra. E queridos, qualquer tipo de distorção a respeito do que é ser igreja vai quebrar a nossa unidade dentro do propósito de Deus e vai tirar do nosso meio essa consciência de que nós somos um corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça desse corpo que é a igreja. Então, quando a gente quer entender o que é a igreja e para que serve a igreja, a gente não tem que perguntar uns para os outros, a gente tem que perguntar para o dono dela. O que você acha? É uma boa? Você chega para o pizzaiolo e pergunta, vai no rodízio de pizza. Aí ele chega com uma pizza lá toda diferentona. Aí você cutuca na pessoa do lado e pergunta: o que é essa pizza? Não, está errado. Tem que perguntar para o cara da pizzaria, essa pizza é de quê? O que você colocou aqui nessa pizza? Vai perguntar para a pessoa que acabou de chegar e sentou do seu lado? Faz sentido isso? Faz sentido? Se nós queremos entender o que é ser igreja, e qual é o propósito da existência da igreja, e por que a gente fala tanto que agrada ao coração de Deus,
de nós vivermos em unidade de fé, de espírito, de coração, de propósito, nós precisamos perguntar ao Senhor. A igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. A igreja é a expressão da pessoa de Cristo ao mundo. A igreja é a morada de Deus na terra. E quando a Bíblia diz a igreja, não está falando sobre esta casa, sobre essa construção. Essa construção, não vai achar que eu sou herege, tá bem, meu irmão? Essa construção não tem, aliás, ela tem muito pouco a ver com Deus. Essa casa aqui de oração, ela é a casa da igreja. Ela atende a nós. Agora, a morada de Deus são os nossos corações. Nós somos a habitação do Senhor. Amém ou não amém? Você está chocado com isso? Manda um WhatsApp para mim depois. A gente pode conversar mais e eu orar com você sobre isso. Eu não quero te escandalizar, tá bem? Eu quero gerar fé no seu coração, tá bem? Gente, Deus está muito pouco preocupado com isso daqui, gente. Ele está muito pouco preocupado com isso aqui. Bem pouco. Jesus não morreu na cruz por causa dessas lâmpadas. Jesus não morreu na cruz por causa desse negócio bonitinho aqui. Ele morreu na cruz por causa de você. Ele morreu na cruz por causa de mim. Sabe quando é que o mundo vai ser cheio do conhecimento da glória do Senhor? Quando todas aquelas pessoas em que Cristo habita nos seus corações resplandecerem a luz de Jesus ao mundo. E aí sim vai se cumprir a palavra, que eu creio, tá? Se você não crê, amém também, eu respeito a tua fé, tá? Mas eu creio que essa profecia já está se cumprindo na nossa geração. O Evangelho nunca foi pregado pela face da terra, como tem sido pregado na nossa geração, e eu sou privilegiado com você de viver isso. É lógico que a perseguição também multiplicou, e o pecado também multiplicou. Então nós realmente que vivemos num mundo de polarização. A igreja tem crescido, se fortalecido, mesmo em meio à perseguição, à opressão, a sofrimentos, enfim. Mas também o ministério que a Bíblia chama de um ministério da iniquidade, o ministério do mal, da crueldade, também tem se multiplicado na terra. Há pouco tempo atrás, pouco tempo que eu digo, alguns anos atrás, a gente costumava dizer no meio dos crentes que tinha de vez em quando o crente Raimundo, né? Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre isso, né? O que era o crente Raimundo? Tem algum Raimundo aqui, gente? Misericórdia. Por favor, eu vou lavar os teus pés depois, tá bem? Não tenho nada contra Raimundo, tá bem? É só uma brincadeira. Para dizer, são aqueles que têm um pé na igreja e outro no mundo. Aqueles em cima do muro, que não tinham compromisso com nada, apenas consigo mesmos, com as suas vontades, com suas vaidades, etc. Essa espécie está em extinção hoje em dia. Raimundos, nesse sentido, não se sustenta mais. Não se sustenta mais. Querido, querida, ou você radicaliza se agarrando com Jesus, com os dois braços, com as duas pernas, enrosca o pescoço, tudo em Jesus. Ou no mundo que a gente vive, com tanta oferta, com tanta sedução, com tanta tentação, com tanta opressão, a gente não vai muito longe. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer, nem com você, nem comigo. Amém? Você pode ficar em pé? Por favor, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. A minha oração nesse momento pela sua vida é muito clara, é muito intencional. Eu quero orar por você, para que Deus dê o seu coração a mim. Mas eu também quero orar pela minha vida, consagrando o meu coração ao Senhor, para que o meu coração seja também todo seu. E essa unidade de ser corpo, ela venha brilhar cada vez mais entre nós. A gente perceber que aquilo que do ponto de vista humano, natural, é impossível. Nós somos muito diferentes, não é possível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis.
gostaria de fazer um pedido. Você tem fé para isso? Se você pode se unir com a pessoa que está aí do seu lado, fazer uma corrente com essa pessoa nesse momento. E se você tiver fé para isso, tudo bem. Se não tiver fé, fique em paz, não tem problema. Mas eu estou pedindo para você se unir de mãos dadas com essa pessoa que está aí do seu lado. Porque enquanto nós estivermos orando nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai fluir de uma maneira poderosa entre nós aqui. É como se ele estivesse passando que nem uma corrente elétrica, de mão em mão, de coração em coração. E à medida que ele for passando de mão em mão e de coração em coração, os corações vão sendo conectados uns aos outros. E as barreiras entre nós, elas vão começando a diminuir, a diminuir, a diminuir e a diminuir. E a gente vai começando a perceber, à medida que a gente está aqui de olhos fechados, unidos uns com os outros, a gente vai começando a ter uma dimensão de que quando o Espírito está fluindo entre nós, aquilo que nos diferencia é pequeno demais. O que Jesus fez na cruz do Calvário é muito mais importante, é superior. As nossas diferenças, jeito de pensar, gostos, preferências, esse tipo de coisa, é detalhe pequeno demais para nos separar, para nos afastar do propósito glorioso de Deus, daquela terra prometida que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia! Ninguém vai entrar sozinho lá, nós vamos entrar juntos de mãos dadas. Aleluia! Uma grande nação de vestes brancas, celebrando com palmas nas mãos a presença do Cordeiro, aquele que venceu, que é o nosso amado Salvador, a inspiração dos nossos corações. Por Ele nós vivemos, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem é a rocha da nossa salvação. Eu oro em nome de Jesus nesse momento, por um grande derramamento de fé em cada coração aqui nesse lugar, para que corações sejam despertados a crer naquilo que não criam até hoje. O Espírito Santo vai convencendo cada coração, vai abrindo os olhos espirituais, dando uma dimensão do sobrenatural em cada vida aqui. Eu oro neste momento em nome de Jesus, para um grande mover de sensibilidade, de discernimento, de intimidade, de dependência com o Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, você não é uma pessoa carnal, você é uma pessoa espiritual. As influências da carne não identificam mais você, não determinam mais a sua vida, quem você é, o que você vive. E eu quero abrir um espaço nessa oração aqui, em nome de Jesus. Se você ainda até hoje não tinha tomado esse passo de fé, de selar uma aliança entre você e Jesus Cristo, entregando a sua vida a Jesus para ser o Salvador e o Rei da sua vida, vai orando aí onde você está agora. Eu estou orando aqui com você e você vai orando aí. No teu coração, creia, Deus está ouvindo a voz do seu coração nesse momento. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Declare nesse momento aí onde você está, nessa noite: Senhor Jesus, eu declaro que creio em Ti. Eu estou entregando a minha vida a Ti. Eu me arrependo de viver em pecado. Eu me arrependo de viver longe da presença e dos caminhos do Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Sela meu coração com Teu Espírito. Oh Senhor, eu declaro, cada uma dessas pessoas fluam, fluam, fluam. Sejam guiados pelo Espírito Santo, sejam sensíveis ao Espírito Santo, movam-se no Espírito Santo, que a voz do Espírito Santo seja cada vez mais familiar para você, que o toque, que os sinais do Espírito Santo, você perceba eles com cada vez mais sensibilidade na tua vida diária. Eu oro por unidade, Senhor, eu oro por unidade no nosso meio.
Meu Pai, que entre nós, meu Deus, a gente seja valente, meu Pai, mas a gente seja valente para lutar pela nossa comunhão, valente para lutar pela nossa unidade. Se for para brigar por alguma razão, que seja brigar para nós não perdermos uns aos outros. Em nome de Jesus, meu Pai, nos dá, meu Deus, dessa dimensão do poder, da maravilha, do derramar de graça que há quando nós estamos em união na Tua presença, meu Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que são distantes um do outro, aqueles que não falam a mesma língua, aqueles que não se batem, que não se bicam, meu Pai, que não se comunicam, em nome de Jesus eu repreendo toda barreira, todo bloqueio. Se você tem algum tipo de barreira, de bloqueio, vai caindo por terra agora. Isso não vem de Deus. O Senhor Jesus, em Efésios capítulo 2, Ele declara que Ele derrubou o muro de inimizade, a barreira que separa pessoas de pessoas. Jesus caiu por terra para fazer um só povo. Em nome de Jesus, nós estamos juntos em fé e declaramos para o inferno ouvir e retroceder, e nós declaramos para a glória do Senhor Jesus: nós somos o povo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor na terra. O Senhor Jesus é a nossa bandeira. Erguemos bem alto a bandeira do nome de Jesus e carregaremos este nome para que todo mundo seja cheio do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É a nossa oração, é a nossa oração, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Vamos de novo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus.